Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós iremos comentar mais uma lição do nosso guia de estudos, Lições Bíblicas. Já está aqui a revista do terceiro trimestre de 2020. Esta revista, ela vai versar sobre um tema extremamente importante. Nós já vamos falar mais a respeito disso, mas eu quero, antes de mais nada, convidar você que ainda não é inscrito para inscrever-se no nosso canal. Venha fazer parte da comunidade Ensino Palestra. Venha junto conosco aprender, venha junto conosco somar, venha junto conosco estudar a Palavra de Deus. Já deixa o seu like aí, é muito importante. Às vezes a gente assiste o vídeo, acaba de deixar um like, acaba de deixar ali um gostei, um joinha, mas isso faz toda a diferença para o canal. Também eu quero convidar a você para fazer o seu comentário. Use ali o espaço destinado aos comentários, eles são muito bem-vindos e são lidos por nós. A gente lê todos os comentários e a gente precisa também desse feedback. Então inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, nos dê esta honra de estar com você, nos dê esta honra de nos acompanhar. Você vai nos honrar com a sua companhia, você vai nos honrar com a sua presença aqui no canal Ensino e Palestra. Também você pode ativar o sininho, aí você vai ficar sempre a par das últimas postagens. A cada postagem nova a gente vai estar avisando você. É você que está com o seu sininho ativado aí, vai receber em primeira mão as nossas novas postagens. Os nossos vídeos geralmente saem nas quartas-feiras, mas nós tivemos nesta semana algo atípico aqui na região sul, um grande ciclone e danificou vários cabos de fibra ótica. Então a gente ficou sem internet por um bom período aí, porém agora estamos restabelecendo as nossas atividades e estamos postando este vídeo e espero que seja do agrado de vocês. Muito obrigado então e vamos juntos para o estudo da Palavra de Deus, vamos juntos para o estudo de mais um trimestre, que seja um trimestre proveitoso, que seja um trimestre edificante. Fique inteiramente à vontade para nos contactar, será uma grande honra receber o seu feedback, receber o seu contato, receber as suas impressões. Vamos juntos então, bem-vindos ao terceiro trimestre de 2020. Você que assistiu ao nosso vídeo preview das lições desse trimestre, se você não assistiu, nós vamos deixar lá no final do vídeo o card para que você possa entrar lá e assistir o vídeo onde nós vamos falar um pouquinho, uma coisa bem rápida sobre cada lição que nós vamos estudar nesse trimestre. Está aqui a nossa revista do terceiro trimestre, o tema para o nosso trimestre atual, os princípios divinos em tempos de crise. Vai falar sobre a restauração de Jerusalém, o subtítulo do tema é a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa revista aqui é uma reedição de um material publicado na década de 90. E a CPAD, ela a princípio não iria utilizar material inédito no terceiro trimestre, na verdade não vai utilizar material inédito. Essa revista aqui, como eu falei, é uma reedição. Na verdade a CPAD, ela estava direcionando o público das nossas EBDs para reutilizarem o material do segundo trimestre e também no terceiro trimestre. Algumas congregações, algumas igrejas, inclusive, estão fazendo isso devido a essa pandemia que está acontecendo em todo o planeta. Muitas igrejas, elas estão repetindo o terceiro trimestre, estão repetindo as lições, as aulas do segundo trimestre também no terceiro trimestre. Outras tantas não tiveram lições no segundo trimestre e estão, então, estudando a Igreja Eleita, o tema que nós estudamos no segundo trimestre. Aliás, os vídeos também estão no nosso canal, está lá na playlist das lições adulto. Fique à vontade para apanhar lá as lições, para estudar lá através dos vídeos, os comentários do segundo trimestre. Nosso canal começou durante o desenrolar do segundo trimestre, então nós não temos desde a primeira lição, mas já temos algumas lições lá para você já estar também acompanhando o segundo trimestre. E então, já que houve muitos pedidos, a CPD resolveu fazer um meio termo, ela relançou então esta revista da década de 90 e vai estar sendo disponibilizada para as EBDs estudarem o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. O comentarista é o pastor Eurico
ele vai trazer para nós esse trimestre. O pastor Eurico, ele já dorme no Senhor, ele já descansa no Senhor, não está mais conosco aqui, e foi um excelente comentarista. Ele teve uma obra publicada, Teologia Sistemática, que leva o seu nome, editada pela CPAD. Também pela CPAD foram editados 35 comentários do pastor Eurico. Ele realmente teve uma vida literária bem intensa. Então nós estamos com este material em mãos aqui, uma revista. A capa é muito bonita mesmo a capa, excelente. Aliás, grande maioria das capas da CPAD são muito bonitas, muito interessantes. O pastor Eurico, ele então está comentando, estou procurando aqui o sobrenome dele, Eurico Bergstein. Até o final do trimestre eu tenho que pronunciar corretamente este sobrenome, que é um pouco diferente. Então vamos juntos, vamos então começar o terceiro trimestre. Vamos então juntos aqui no canal Ensine Palestra. A primeira lição do trimestre, Daniel ora por um despertamento. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe dividida em 3 partes. Interessante é que a leitura ela é proposta de uma maneira cronológica invertida. Ela começa lá em Daniel capítulo 9, versículos 1 ao 3, depois Daniel capítulo 6, versículo 10, depois Daniel capítulo 2, versículos 17 a 19, e ainda Esdras capítulo 1, versículos 1 e 5. Nós teremos várias personagens bíblicas nesse trimestre. Temos Daniel, temos Esdras, temos Neemias, Zerobabel, enfim, o rei Ciro também. É um trimestre histórico. Nós vamos falar sobre a história da reconstrução, a volta do povo, a volta do cativeiro. O povo está retornando do cativeiro, e esse tema então é proposto para o terceiro trimestre. E nós vamos ter também um trimestre ao mesmo tempo que falando sobre a história, e é muito bom falar sobre história, é muito bom conhecermos a história bíblica. Também vai falar sobre avivamento, algo que nós precisamos muito nos tempos de hoje. A igreja está passando por um momento muito interessante, um momento muito peculiar, e o avivamento ele se faz necessário em nossos dias. Então vai conciliar 2 assuntos muito emblemáticos. Nós também teremos nesse terceiro trimestre a figura de Jeremias, né? Claro que essas personagens bíblicas, em alguns casos, serão apenas citadas, em outros casos serão mais exploradas, não é, o seu contexto de vida. Mas, enfim, são várias personagens que nós estaremos estudando nesse terceiro trimestre. Os tópicos e subtópicos para a lição de hoje. O primeiro tópico, Daniel foi despertado para orar. Primeiro subtópico, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Segundo subtópico, a estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Terceiro subtópico, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Interessante que na década de 90, quando esta revista foi publicada, os subtópicos eram bem mais extensos, né? Hoje em dia são bem enxutos os subtópicos. Uma outra particularidade desta revista que nós estamos em mãos, que ela foi publicada lá na década de 90, ela não tem a conclusão. As revistas, hoje nós temos a introdução, nós temos os tópicos, subtópicos, depois nós temos a conclusão. Nesta revista aqui que nós estamos estudando, nesta reedição, não tem a conclusão, tem introdução, os tópicos e subtópicos, e já encerra, não é, a lição. São variantes editoriais, né, que foram acontecendo ao longo dos anos nas nossas lições bíblicas. Vamos então ao nosso segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Primeiro subtópico, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Segundo subtópico, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Veja, é bem grande esse segundo subtópico, o título dele. Nós chegamos então ao terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito, o primeiro subtópico, e o segundo subtópico, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Vamos então iniciando os nossos trabalhos. Interessante que a primeira lição já começa com Daniel lá na Babilônia. Eu achava que seria muito interessante, claro, isso é uma opinião toda pessoal minha, que a primeira lição ela trouxesse um contexto histórico, né, sobre a queda de Israel, né, sobre a queda de Judá, sobre a divisão do reino, sobre
Deus ter promovido essa divisão devido aos pecados de Salomão, e depois que Salomão morre, o reino é dividido, mas a lição não nos traz esse contexto histórico. Mas nós vamos resgatar um pouquinho disso. Eu acho que é muito interessante, é muito pertinente nós resgatarmos esse contexto histórico. Então nós vamos fazer isso a partir de agora. Vamos voltar um pouquinho no tempo, voltar ao contexto histórico, para que a gente possa ter algo mais pormenorizado, sobre o cativeiro. Vamos retroceder, vamos voltar um pouquinho antes do cativeiro babilônico. Então vamos resgatar um pouco a história. Vamos voltar até Jeremias. O Reino do Sul estava para ser sitiado, porém Deus sempre avisa. Isso é algo interessante. Deus sempre usa os seus profetas, Deus sempre usa os seus servos para trazer à tona, trazer a lume os pecados do povo. Deus levantou Jeremias com uma palavra poderosa e incisiva para que, através da sua pregação, o povo fosse convertido, o povo voltasse atrás nos seus pecados, o povo voltasse atrás nos seus intuitos, o povo voltasse atrás nos seus planos e se convertesse a Deus. Jeremias, ele foi muito usado por Deus nesse sentido. Ele foi o último profeta lá do reino de Judá. Usado por Deus, ele tentou de todas as maneiras persuadir o povo ao arrependimento. Mas tudo foi em vão. Por não darem ouvidos à voz do profeta, os habitantes de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia. A queda de Judá aconteceu em 586 a.C., pelo Império Babilônico. Houveram 3 invasões. A primeira invasão se deu no ano 605 a.C. Ali são levados os utensílios sagrados do templo. Interessante é que as nações, elas tinham seus deuses, elas tinham as suas entidades. Quando uma nação vencia a outra, dizia-se que os deuses da nação vencedora haviam haviam derrotado os deuses da nação perdedora. Então, eles fizeram questão de levar os utensílios do templo, porque eram muito valiosos, ouro, prata, enfim, eram extremamente valiosos, mas também para deixar um recado para o Deus da nação de Judá. Nós chegamos aqui, nós invadimos o reino, nós entramos no templo, nós retiramos os utensílios e levamos embora. Mas tudo isso estava designado por Deus. Tudo isso fora cumprimento do que Deus determinara. Judá só foi invadida porque Deus permitiu. E Deus só permitiu porque o povo havia pecado. Deus só permitiu porque o povo não retrocedeu atrás no seu pecado. Então ali são deportados um seleto grupo de jovens escolhidos, dentre eles príncipes e nobres. Dentre os levados cativos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O exército, caldeu, então levou cativo os príncipes. Qual era a ideia? Babilônia, o exército, o império caldeu estava crescendo muito, muito. E eles não tinham dentro do seu reinado, dentro do seu reino, cabeças pensantes suficientes, que tivessem um grande intelecto, que tivessem poder de decisão, que tivessem poder de persuasão, que fossem extremamente inteligentes e nobres para comandar todo o reino, para comandar tudo o que estava sendo gerenciado, o que estava sendo governado pelo Império Caldeu. Então o que eles faziam? Quando entravam em um determinado reino, em um determinado país, eles primeiro pegavam os príncipes e nobres deste país, deste reino, e levavam cativos. Só que não levavam para serem escravos, muito antes, pelo contrário. Eles eram levados para o palácio, para ali no palácio serem instruídos na lei dos caldeus, serem instruídos na cultura, serem instruídos na religião, e assim eles eram agregados ao reino, eles passavam a trabalhar para o reino caldeu, eles passavam a trabalhar para o império, e assim o império ia somando mais e mais intelecto à sua gerência, porque é imprescindível que tivesse um exército forte, tivesse um exército pulsante, tivesse um exército combativo, mas também era imperioso que existissem pessoas capazes de gerenciar o governo, gerenciar o reino. Então daí a intenção de levar sempre nobres em uma primeira leva,
para ali a Babilônia, que era a capital do império. Interessante então que Daniel, Ananias, Misael e Azarias são levados cativos. O nome de Daniel no grego é Deus é meu juiz. E ali na Babilônia eles recebem novos nomes. Por quê? Porque os nomes do povo daquela terra, eles eram batizados, eles eram escolhidos para louvarem os deuses daquela terra. Daniel então, cujo nome original significava Deus é meu juiz, passa a se chamar Beltesazar, cujo nome significa El, Deus principal da Babilônia. Proteja a sua vida. Então, este é o nome que foi dado para Daniel. Já Ananias, cujo nome significava o Senhor é gracioso, passou a chamar-se Sadraque, servo de Acu, Deus Lua. Misael, cujo nome grego significava aquele que se parece com Deus, agora recebe o nome de Mesaque, a senhora do príncipe. Quem é este? É uma pergunta. E Azarias, cujo nome grego era o Senhor ajuda, passou a ser chamado por Abidnego, servo de Deus Nego, o Deus da soberania. Então eles foram levados para a cúpula ali do palácio. Em 597 a.C. ocorre a segunda grande invasão. São levados 10.000 cativos. Ezequiel é um dos deportados. São levados todos os tesouros da casa de Deus. São levados todos os tesouros da casa do rei. Então, se na primeira leva eles levaram alguns utensílios do templo, agora eles levam tudo. Eles rapam, digamos assim. Eles acabam com o que estava ali. São levados, então, transportados carpinteiros e ferreiros. Eles precisavam agora de mão de obra para fazerem seus utensílios de guerra e, ao mesmo tempo, levando carpinteiros, levando os ferreiros, que eram os construtores das armas de guerra. O país, agora Judá, estava impedido de fazer utensílios de guerra, estava impedido de fazer armamentos, então ficava muito vulnerável. Então esta vulnerabilidade era proposital. Eles levavam a mão de obra necessária para que fossem confeccionadas armas de guerra e assim o povo ficava ainda mais fraco, o reino ficava ainda mais fraco. Somente os mais pobres ficaram na terra. Somente aqueles que eram muito pobres e que não conseguiriam, acompanhar a jornada. O rei Joaquim também foi levado cativo. Em 586 ocorre a terceira invasão, a tomada de Jerusalém. Os filhos do rei Zedequias foram degolados. Nabucodonosor arrancou os olhos do rei Zedequias. Zedequias morreu na prisão. Os mais pobres ficaram na terra. Está lá em Jeremias capítulo 52, versículo 16. Um cativo ilustre que foi levado nessa terceira invasão foi o profeta Ageu. Mas como sucedeu nessa terceira invasão? O cerco babilônico começou em 588 a.C., ou seja, durou 2 anos, porque em 586 foi feita a terceira invasão. Então ele teve a duração, na verdade, de 18 meses. 1/3 do povo morreu de fome e de pestes. Por quê? O que era o cerco? O país era cercado, os inimigos cercavam, e ninguém entra, ninguém sai. Só que um dia vai acabar a comida lá dentro. Um dia vai acabar o alimento lá dentro. Um dia vai acabar a provisão lá dentro. Então o povo morria de fome. Isso é muito triste, muito degradante para um povo que não quis ouvir a voz de Deus. Para um povo que não quis ouvir o profeta falando, agora estava pagando por todos os seus erros. Foram advertidos, mas não atenderam a advertência. E 1/3 morreu ao fio da espada. Está lá em Jeremias, capítulo 52. E ali ficou uma terra arrasada. No Salmo 79, o Salmo de Asaf, parte deles assim: ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos para a comida de aves dos céus, e a carne dos teus santos, as feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. E o Salmo vai descrevendo toda essa funesta realidade que estava acontecendo ali. Um salmo emblemático na Bíblia é o Salmo 187. É muito lindo, uma poesia, uma triste poesia. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção,
e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? O povo estava sendo levado cativo e a viagem era a pé, era uma viagem extenuante. E aí, em alguns pontos, em alguns momentos, eles paravam. E os seus algozes pediam aos prisioneiros que cantassem, que se alegrassem, que se regozijassem. Cantem uns cânticos de Sião, cantem uns cânticos do Deus de vocês, o Deus que foi derrotado. Mas só que o Deus, aquele Deus Todo-Poderoso, deixa eu abrir um parêntese muito interessante aqui. Deus disse que se o povo não fosse convertido, se o povo não se convertessem, o povo seria levado preso. Porém, Deus não abandonou o seu povo. Deus foi com o seu povo também para o cativeiro. E lá no cativeiro, Deus anima o seu povo. E lá no cativeiro, Deus cumpre a sua palavra. Porque Deus havia dito para o Jeremias: 70 anos o povo ficará preso. 70 anos o povo ficará em cativeiro, mas ao término dos 70 anos, este cativeiro vai acabar. Então Deus castiga o povo, porém antes dá uma oportunidade para ele se converter, não se converte, castiga, manda para o cativeiro, mas vai adiante com eles no cativeiro. E lá no cativeiro ele fica guardando o seu povo. Um dos profetas que nasceu durante o cativeiro, o profeta Zacarias. A Babilônia. O que era a Babilônia? Ela ficava às margens do rio Eufrates, cerca de 88 quilômetros ao sul de Bagdá, ao norte da cidade de Hila, atual Iraque. A cidade era tão grande que aqueles que habitavam no centro não sabiam o que acontecia nos seus extremos. A circunferência de Babilônia media quase 100 quilômetros. Babilônia tinha a forma de um quadrado e cada lado tinha mais de 24 quilômetros. A população era de mais de 1 milhão de habitantes. Imagine para aquela época, 1 milhão de habitantes. As muralhas possuíam 100 portões de bronze, 25 de cada lado. As muralhas mediam em alguns lugares cerca de 107 metros de altura e cerca de 27 metros de largura. As muralhas eram circundadas com um profundo e largo fosso com água. As ruas eram traçadas formando um ângulo reto. Babilônia, para os padrões da época, era uma cidade tão importante quanto para nós é hoje, por exemplo, Nova York. Hoje, Babilônia é apenas um deserto. Não diz, né? não relembra nada do que foi aquele grande império. Isaías, o profeta Isaías, mais uma personagem aqui desse trimestre. Lá no capítulo 13, versículo 19, ele prediz o fim, a queda de Babilônia. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Ou seja, Isaías já predisse a queda de Babilônia. Então Deus já havia mostrado que iria levar o povo para o cativeiro, já havia dito quanto tempo o povo ficaria no cativeiro, persistiria no cativeiro, e também quando acabaria esse cativeiro e quando Babilônia seria destruída. Interessante que Deus deixou tudo na sua palavra, tudo registrado na sua palavra. E agora a lição desse trimestre, a primeira lição do trimestre, já fala sobre a volta, sobre o retorno do cativeiro. E o retorno do cativeiro, como se deu? Com a ascensão do Império Medo-Persa, o povo começa a voltar paulatinamente para casa. Em 536 a.C., o rei Ciro permite que um grupo de judeus retorne a Jerusalém, a fim de reconstruir os muros da cidade e reerguer o templo do Senhor. Está em Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Esdras faz parte da nossa leitura bíblica em classe desta lição. Ciro também fez com que fossem entregues aos judeus os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor havia mandado guardar na casa de seus deuses. E os habitantes do lugar também traziam ao povo judeu objeto de prata, ouro, fazenda, gados e coisas preciosas, tudo voluntariamente. Esta cena é uma repetição, é um replay do que aconteceu lá no Egito, quando o povo foi mandado embora, porque as pragas haviam consumido o Egito.
O faraó mandou o povo embora e o povo precisava de utensílios, para a viagem. Os egípcios traziam esses utensílios e agora o povo caldeu também trazia utensílios para que o povo, de Judá fosse embora, voltasse para a sua terra. A lição também nos fala sobre Ciro, o escolhido por Deus para fazer com que o seu povo voltasse para a terra. Interessante que Deus escolheu um gentil, Nabucodonosor, um ímpio, para levar o seu povo para o cativeiro, e agora escolhe um outro gentil, um outro ímpio, também para levar o povo de volta para a terra. Os planos de Deus são insondáveis, os planos de Deus são maravilhosos, os planos de Deus são muito além dos nossos pensamentos. Dois homens ímpios, um levando o povo para o cativeiro por permissão de Deus e outro por ordem de Deus, deixando o povo ir embora do cativeiro. Isso é maravilhoso. Ciro foi o fundador do Império Medo-Persa. Ele reinou entre 539 e 529 a.C. Ele adotava a política de libertar todos os reféns mantidos pelos povos conquistados. Era uma política toda particular do rei Ciro. Seu império governou o Oriente Médio por 2 séculos. Foi posteriormente derrotado por Alexandre o Grande em 333 a.C. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 10, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, no primeiro ano de Ciro, lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me carregou dele edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Mas como Ciro chega, a este intento? Como Ciro chega a esta decisão? Conta a história que em uma bela noite, o rei Ciro estava dormindo, daqui a pouco ele perde o sono, não consegue dormir mais, e ele, tendo esta insônia, ele pede que cheguem até si os escribas para que leem para ele um livro, uma história. Então eles leem justamente a história de Isaías, onde Isaías diz que Deus levantaria Ciro para libertar o seu povo. Então Ciro se sente extremamente honrado, extremamente privilegiado com esta ordenança divina, entende que esta é a sua missão, então passa a executar aquilo que Deus já havia predito pelo profeta Isaías. Isto é maravilhoso. Isaías, então, usado por Deus, prediz que Ciro seria o libertador do seu povo. Isaías, também usado por Deus, diz que Babilônia seria destruída. Deus é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Lá em Isaías, capítulo 45, versículos 1 ao 13, você lê sobre isso. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao teu tempo tu serás fundada. Deus está sempre no controle da situação. Veja que Deus não perde em nenhum momento o controle da história. O retorno do povo de Deus à sua terra se deu em 3 etapas. A primeira etapa é em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel. Depois, em 458 a.C., sob a liderança de Esdras. E em 444 a.C., sob a liderança de Neemias. Essas etapas depois serão colocadas com maior riqueza de detalhes nas próximas lições. Veja aqui, por exemplo, nós temos na lição número 3, o despertamento renova o altar, fala sobre a reconstrução. Depois, a construção do templo propriamente dita, vai estar na lição número 4. Depois nós temos Zorobabel, recomeça a construção do templo. Por que parou a reconstrução? Por que parou o templo? Por que não construíram mais? Por que deixaram o trabalho? Vamos estudar sobre isso também nesta lição. Na lição número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Na lição número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. Enfim, todas essas etapas serão analisadas nas próximas lições. Mas agora estamos com Daniel na Babilônia. Daniel, ele lê o profeta Jeremias e
entende que os 70 anos já estão passando, já estão se cumprindo, mas Deus ainda não fez nada, não há nenhum movimento, não é nada que faça menção à volta do povo. Isso preocupa Daniel. Essa era uma preocupação de Daniel. Uma outra preocupação era com a comodidade, digamos assim, do povo. Era com a apostasia do povo. O povo estava parado, estava em uma zona de conforto, estava em uma terra estranha, mas era relativamente bem tratado. O modo de Ciro governar era um pouco diferente, era um pouco mais, digamos assim, diplomático, mas o povo estava em terra estranha. O povo havia perdido a sua cultura. O povo havia perdido a sua identidade. O povo sequer, grande parte do povo, sequer falava o seu próprio idioma. A língua hebraica foi esquecida. Agora é adotado o aramaico, que também era parecido com o hebraico. E como falava-se aramaico ali, o povo também continua falando de aramaico. O povo já não tinha mais o templo, que fora destruído. Ficou lá em pedaços, arrasado, deteriorado, aniquilado, em ruínas, totalmente destruído. Mas agora surgiam as sinagogas, que era onde o povo começou, não é, a estudar, o povo começou a ter um contato com a palavra de Deus, porque era necessário que não se perdesse este contato, que não se perdesse essa religiosidade do povo. Então, mas mesmo assim, mesmo essa religiosidade também estava muito abalada, também estava extremamente enfraquecida, extremamente enfraquecida. E Daniel se preocupava com tudo isso. Daniel orava continuamente ao Senhor. Nós sabemos da história de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele estava sempre atento à palavra do Senhor, estudava a palavra do Senhor, era uma pessoa extremamente íntegra. Uma das primeiras responsabilidades de Dario foi reorganizar o reino da Babilônia, recentemente conquistado. A Bíblia diz que ele nomeou 120 sátrapas para governar o reino e colocou sob as ordens de 3 administradores. Um deles era Daniel. A gente lê lá em Daniel capítulo 3, versículo 2. Interessante que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são correlatos. É muito interessante nós lermos Daniel e depois lermos Apocalipse, porque Daniel também, segundo alguns estudiosos, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel ele passou por vários reis, vários governantes da Babilônia: Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, vários reis, e todos eles privilegiaram Daniel. Logicamente que Deus estava cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua vontade sobre Daniel, mas também a integridade de Daniel, não é? A responsabilidade de Daniel para com as coisas de Deus foi decisiva para que ele achasse graça aos olhos dos reis. Daniel tinha uma integridade moral. Ele nunca esqueceu de suas raízes. Ele sempre esteve em plena comunhão com Deus. Nunca deixou que o cargo que ele desfrutava fosse um entrave para servir a Deus, ou uma desculpa para humilhar as pessoas. E aqui deixa eu pegar um gancho. Tem um ditado que diz: se quiseres conhecer realmente alguém, dê a ela poder. Algumas pessoas não conseguem conviver com o poder. Algumas pessoas mudam totalmente quando recebem poder em suas mãos. Algumas pessoas ficam transformadas quando recebem o poder em suas mãos. E aí acabam por humilhar outras pessoas, acabam por se achar maiores do que realmente são, só que o poder é dado por Deus e também por Ele é tirado. E muitas pessoas talvez não alcancem mais coisas na sua vida ainda, porque elas não conseguem fazer a distinção entre responsabilidade e humildade. E essas duas coisas, elas devem estar ligadas intrinsecamente. O cristão não deve também se contaminar. Na política, muitas vezes, votamos em irmãos que imaginamos farão uma representação digna do povo de Deus, mas acabam, infelizmente, envolvendo-se em escândalos e se deixando corromper. E ainda por cima, se deslumbrando com o poder. Daniel nunca se deslumbrou com o poder. Assim como José também nunca se deslumbrou com o poder. Também a integridade de Daniel foi no trabalho, e o cristão também tem que ter essa integridade no trabalho. Devemos exercer nossa profissão da melhor maneira possível, porém, jamais aceitar suborno ou qualquer outra coisa execrável que macule nossa conduta como servos de Deus. Daniel era alguém que estava ali na Babilônia,
mas não havia esquecido das suas raízes. A grande parte do povo, a grande maioria do povo havia esquecido das suas raízes. Para eles, iriam ficar na Babilônia para sempre. Mas Daniel estava atento à voz do Senhor. Estava chegando o tempo de sair da Babilônia e o povo estava acomodado. Como Daniel não achava uma explicação lógica para tudo isso, ele resolveu tomar uma atitude sensata. Ao invés de reclamar, ao invés de fazer qualquer coisa que fosse desonrar a sua conduta, Daniel fez a coisa mais lógica para um servo do Senhor. Ele foi orar a Deus. Daniel ora a Deus em uma súplica pelo povo, intercede por toda a nação, se coloca na mesma condição de seus irmãos pecadores. Ele mesmo se diz pecador e pede a graça e a misericórdia de Deus. Daniel, em sua oração, reconhece a justiça, a soberania, o juízo de Deus. Ele sabia que Deus era justo e que o castigo imposto ao povo pelas suas próprias iniquidades era uma retribuição pelos pecados dele. Pelos pecados dele, o povo de Judá. Daniel entendia que o povo tivera tempo suficiente para arrepender-se, mas não o fizera. Então o cativeiro foi o castigo divino imposto àquela nação. Mas Deus também é misericordioso e Daniel também reconhecia a bondade divina e apela para essa bondade, para que Deus libertasse seu povo. Está lá em Daniel capítulo 9, versículos 4 e 5. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízes. Ao contrário da maior parte do povo, Daniel não estava na condição de pecador. Ele sempre foi fiel a Deus, orando no mínimo 3 vezes ao dia, mas não estava preocupado em desculpar-se, em colocar suas obras frente a Deus para promover-se. Não, ao contrário, ele se rebaixou para alcançar a misericórdia de Deus, não somente para si, mas também para todo o povo, para o seu povo. Uma das razões para o cativeiro está lá em Levítico capítulo 25, versículos 3 ao 5. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Neste não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Ou seja, por 6 anos o povo deveria cultivar a terra, o povo deveria comer dos frutos da terra, mas por um ano inteiro, no 7º ano, o povo deveria deixar a terra parada, a terra descansando. Isso foi provado depois que o solo, ele precisa de um descanso. O solo, ele precisa se reabastecer para continuar produzindo nutrientes. O povo não deu atenção a essa ordem de Deus. Quando o povo tomou a terra prometida, eles iniciaram ciclos de 7 anos. Durante os primeiros 6 anos, a terra poderia ser cultivada, ser utilizada para o sustento, mas no 7º ano deveria ficar parada, descansar. Esse 7º ano era chamado ano sabático. Nesse ano, a terra deveria ficar parada, a terra deveria ficar descansando, os escravos deveriam ser libertos. No 7º ano, a escravidão ela nunca foi um desejo de Deus, mas ela foi uma permissão de Deus. E tanto Deus teve cuidado para com os escravos que no 7º ano eles deveriam ser libertados. Caso eles não quisessem ser libertados, eles deveriam expor a sua vontade de continuar, se fossem bem tratados, se fossem ali junto com os seus entre aspas, donos, não é, bem tratados, eles poderiam ficar ali. Então ali era furada a orelha deles para que ficasse como sinal visível que ele continuaria sendo escravo, mas por livre e espontânea vontade, digamos assim, ser escravo por vontade própria, servir, não é no sentido mais funesto da escravidão, mas ficar servindo, ficar ali servindo ao seu Senhor. Então ele tinha esta liberdade também de escolher se queria continuar naquele processo, né, de servidão, ou se queria ser liberto. Muitas vezes era mais conveniente até mesmo ficar ali com o seu Senhor e ficar ali servindo a casa, então ele tinha esta opção. Mas enfim, o sábado, o ano sabático, ele era destinado para isso aí, e a terra deveria estar repousando, só que o povo não deixou a terra repousar, né, a cada
6 anos cultivar a terra e no 7º ano a terra repousar. O que Deus faz? Deus faz com que a terra repouse agora 70 anos, porque o povo ficaria 70 anos fora e 70 anos a terra ficaria repousando, a terra ficaria descansando. Esta foi também uma das razões para que o povo fosse levado para o cativeiro, o desrespeito à lei de Deus. Voltamos agora a Daniel. Deus não tardou em responder a Daniel e manda um mensageiro para falar com o seu servo. O mensageiro é o anjo Gabriel. Gabriel é enviado ao profeta para explicar-lhe minuciosamente tudo o que está por acontecer. E assim surgem as chamadas 70 semanas de Daniel. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, o público-alvo era o povo judeu e o cumprimento pleno ainda vai acontecer. Existe diferença entre o tempo cronológico e o tempo em profecia. Exemplo, no tempo cronológico nós temos um dia. No tempo profético, um dia refere-se a um ano. No tempo cronológico nós temos uma semana, que são 7 dias. Semana em profecia são 7 anos. No tempo cronológico, 70 semanas são 490 dias. No tempo em profecias, 70 semanas equivalem a 490 anos. Nós não vamos aqui entrar propriamente dito nas 70 semanas de Daniel, porque não é o tema proposto na lição. A lição não versa, né, sobre isso, sobre essas minúcias, então nós não vamos também aqui fugir do tema, não vamos entrar nas 70 semanas de Daniel, mas elas são peça-chave aqui no processo para a resposta de Deus a Daniel. Concluímos então assim o nosso estudo para a primeira lição desta semana. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado a você que nos acompanha no nosso canal, você que não nos acompanha, por favor, inscreva-se, faça parte dessa comunidade, será uma honra receber você aqui. Aqui você tem alguns vídeos que poderão ajudar você também. Nós temos aí inclusive um vídeo em que nós falamos sobre um pouquinho de cada lição desse trimestre. Fique à vontade para acessar lá e até a próxima oportunidade. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.